você que está presente aqui conosco no nosso culto presencial, você que está nos assistindo através das nossas redes sociais ou através do canal 4, TV Marília. Nós louvamos a Deus pelos 90 anos da primeira IPI de Marília. Quase que simultaneamente, como já ouvimos no início do culto pelo pastor Guto, nascia junto com a cidade essa igreja que tem permanecido. Começar não é tão difícil, mas permanecer é um desafio. A permanência é sempre um grande desafio. Então louvamos a Deus pela vida dessa igreja e por podermos momentaneamente, todos nós, fazermos parte dessa história. Nós passamos, mas a história de Deus através da sua igreja permanece. E de alguma maneira nós devemos nos sentir privilegiados de momentaneamente fazermos parte, construirmos uma parcela dessa história. E eu queria começar rapidamente fazendo uma menção aqui a um pouco da história da igreja, que foi fundada no dia 14 de junho de 1931, portanto, amanhã é a data precisa do aniversário da primeira IPI, quando nós completaremos 90 anos. Inicialmente, essa igreja foi uma simples congregação da IPI de Galha, na época. Era uma simples e pequena congregação. Ela foi organizada por uma comissão que tinha a presença de um pastor muitíssimo conhecido na denominação e que fez história nela, que foi o reverendo Azor Etz Rodrigues, que era pastor da primeira IPI de Assis, e que, aliás, foi a propulsora dessa obra aqui em Marília. E nós agradecemos a Deus por todos os pastores que passaram por essa igreja. Foram muitos, mas eu queria fazer menção àqueles que foram pastores aqui em alguns períodos e que lideraram a igreja, além de outros pastores auxiliares que trabalharam aqui também, mas começando pelo pastor Olímpio de Carvalho, que foi o primeiro pastor dessa igreja em 1931, que foi sucedido por Lauro de Queiroz, por Joel Miranda, João Rodrigues Bicas, Erintos Carvalho, Lauresto Rufino, Álvares Simões, Atílio Fernandes, Jonatas do Vale, Gerei Nunes, Edgar Vinand, João Rodrigues. Então são dois João Rodrigues, um lá no início e outro mais recente, Alcides de Moraes, Jonas Nogueira, Tercílio Coutinho, Wilson Salles de Vidé, Antônio Carlos Nasser, Odemir Suplano, Hilton de Oliveira, Marcelo Glória Gomes Paula, reverendo Marcos Copesca Paraíso, Fabiano Bueno de Sá. Nós louvamos a Deus por todos esses pastores que contribuíram na construção dessa história, que hoje nós juntos comemoramos os 90 anos. Esse culto das 8h30 da manhã, que está sendo transmitido ao vivo pela TV Marília, será também reprisado amanhã às 14 horas. Amanhã, então, às 14 horas, nós teremos uma reprise pela TV Marília. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, além da transmissão pelas nossas redes sociais, nós teremos também a transmissão pela TV Marília, às 19h30. E uma reprise na terça-feira, às 15 horas. E na terça-feira, nós vamos encerrar
essa programação do aniversário de 90 anos com o nosso culto tradicional às 19h30 e será transmitido pelas nossas redes sociais também, Facebook e pelo YouTube. Todos são convidados a participarem conosco desse momento celebrativo e histórico que são os 90 anos da nossa igreja, da nossa comunidade. Agora eu gostaria de convidar você a ler comigo a palavra de Deus em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 a 7. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Há uma cena marcante no filme A Lista de Schindler, e essa cena é uma cena final do filme, quando aquelas pessoas que foram salvas do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, por Schindler, por Oskar Schindler, que usou dos seus próprios recursos para comprar essas pessoas e livrá-las da morte, dos campos de concentração, vão até o seu túmulo, depois de sua morte, obviamente, e depositam ali pedras. São judeus que foram salvos do campo de concentração, salvos da morte na Segunda Guerra Mundial, que depositam pedras no túmulo de Oskar Schindler. Há um ditado judaico que diz que flores murcham, mas pedras permanecem. Talvez por isso Jesus tenha dito que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, pelo fato de que a igreja de Cristo permanece sobre um firme fundamento, a declaração de que Ele é Senhor. Nesse texto nós temos uma última etapa, que é a travessia do Jordão. Temos uma última etapa de uma história longa que começa muito antes disso, que começa em Abraão com uma promessa e que vai se estendendo, passando por séculos de história, até a entrada da terra prometida por este povo, até quando eles conquistam a terra prometida. E me chama muito a atenção o fato de que Deus diz para que este povo simbolize a entrada na terra após a passagem do Jordão, tirando pedras e edificando um memorial. O texto do verso 7 claramente diz que eles deveriam edificar um memorial com aquelas pedras.
para que no futuro, quando os filhos olhassem para aquele evento, para aquele monumento, lembrassem do evento. Para que no futuro, quando aquele monumento sugerisse uma pergunta, e a pergunta é: que significam essas pedras? Que são essas pedras? Eles teriam a chance de contar àquela geração tudo que Deus havia feito ao longo de toda a história. De como Deus havia feito uma promessa a Abraão, de como Deus havia preservado esse povo da fome, da morte pela fome através do patriarca José, de como esse povo arvorou, floresceu e frutificou no Egito, mas depois se tornou escravo lá, de como esse povo foi arrancado do Egito com mão forte e braço poderoso, e foi sustentado e mantido por Deus ao longo de 40 anos no deserto, peregrinando, de como esse povo viu o mar vermelho se abrir, e de como esse povo viu o rio Jordão se abrir, de como esse povo viu brotar água da rocha e cair do céu um maná, um pão que lhes dava o sustento diário, de como esse povo andou ao longo desses 40 anos pelo deserto e as vestes não envelheceram, nem as sandálias dos pés ficaram furadas, de como esse povo teve uma provisão ao longo de todo esse tempo, de modo que durante o dia havia uma nuvem que os cobria e os guardava do calor escaldante do deserto, mas durante a noite havia uma coluna de fogo que os guiava e os aquecia no frio do deserto. Aquelas pedras podiam significar tantas coisas, aquelas pedras podiam indicar tantas coisas, aquelas pedras podiam apontar para tantos caminhos, aquelas pedras podiam trazer à memória tanta esperança, aquelas pedras podiam de alguma maneira fazer com que o coração de pessoas que estavam frias pudesse ser aquecido novamente. Nós, quando completamos 90 anos, precisamos olhar para as pedras. Quando nós completamos 90 anos, nós precisamos olhar para o memorial e lembrar que 90 anos são construídos por muitas histórias, por alguns fracassos, mas mesmo nos fracassos Deus estava presente, ensinando-nos, guiando-nos. 90 anos fazem com que nós olhemos para o memorial, olhemos para as pedras e perguntamos: o que significam estas pedras? Significam que pessoas lá de trás, do passado, se permitiram ser usadas do modo deles, da forma deles, com as limitações deles e com os potenciais deles, para que essa história chegasse onde estamos. Nós sofremos de um problema muitíssimo sério, chamado memória deficiente. A nossa cultura não é uma cultura que gosta de se lembrar da história. Por isso, talvez nós vivamos repetições cíclicas de fracassos históricos, porque nós achamos que toda a história é retrógrada, porque nós pensamos que cantar hinos históricos é retrógrado, porque nós pensamos às vezes até que pregar um livro de tantos e tantos milênios é retrógrado, porque nós muitas vezes abandonamos a história e esquecemos que a história é uma memória que verdadeiramente nos instrui sobre o significado das pedras. No livro Pastor Desnecessário, Eugene Peterson retoma uma frase de um autor chamado Yaroslav Pelikan, e nessa frase ele diz que tradicionalismo é a fé morta de gente viva, mas tradição é a fé viva de gente que já morreu. Sabe, irmãos, 90 anos de história fez com que muitos fossem sepultados, mas a fé permaneceu viva
através de cada cântico, de cada oração, de cada pregação, de cada ação, seja ela na área educacional, seja ela na área social, que essa igreja realizou ao longo desses 90 anos. Tradição é saber que pessoas passaram, mas a fé dessas pessoas arvorou, floresceu e frutificou, de modo que hoje ainda nós estamos nos alimentando desses frutos. Nós não podemos esquecer a história. E por quê? Porque a história nos conta, em primeiro lugar, de uma providência divina. A história nos fala que Deus, ao longo de 90 anos, agiu providencialmente. A pergunta que devemos fazer é: o que é providência? Providência é sabermos que existe nos bastidores da história um trabalho divino acontecendo. Às vezes nós não o percebemos, às vezes ele nos parece misterioso. Tantas vezes esse trabalho divino nos bastidores da história nos parece inclusive enigmático. Às vezes nós não conseguimos compreender, nos questionamos sobre os fracassos, sobre os sofrimentos, sobre os tropeços, sobre os pecados, sobre os erros, sobre os desvios. Mas, irmãos, na história não há casualidade, na história não há de repente, na história não há acaso, na história do povo de Deus não há casualidade. A nossa história está sendo construída por uma mão invisível que a dirige, que a coordena, que a guia e que faz com que ela chegue ao porto desejado. Sabe, meus irmãos, quantas vezes nós dizemos que foi sorte, e não era sorte, era a mão divina. Há uma mão invisível, sim, que não é a mão invisível de Adam Smith falando a respeito do capitalismo, viu, João? Adam Smith, falando a respeito do capitalismo, ele dizia assim, que cada um deveria receber aquilo que tem mérito por receber, e que a gente não se preocupasse quando os pobres ficassem mais pobres, porque o capitalismo tinha uma mão invisível que faria com que todas as coisas se ajustassem. Mentira. Se a igreja não agir, os pobres ficarão mais pobres e morrerão de frio e de fome, sim. Se a política não for influenciada por denúncias proféticas, muitas vezes nascidas de púlpitos sérios, os pobres ficarão mais pobres e morrerão de fome e frio, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que sim, na providência da história, existe uma mão invisível chamada mão de Deus, trabalhando em favor daqueles que o temem e nele confiam. Essa providência, a providência que faz com que lá em Ur dos Caldeus Abraão seja chamado, essa providência que faz com que Abraão saia peregrinando sem saber para onde ia, essa providência que faz com que ao longo da história, mesmo nos equívocos, Deus tenha planos, essa providência que faz com que Isaac nasça, com que Ismael nasça, porque a gente diz, mas Ismael não era plano de Deus, meu irmão. Mesmo nos equívocos, Deus consegue construir os seus planos. Essa providência que faz com que nasça José, essa providência que faz com que no Egito o povo seja preservado. Quando o povo de Israel tem fome, de repente vão até o Egito, e quem é aquele que tem a chave do celeiro? José. E quem é José? O irmão que eles venderam, o irmão que eles abandonaram. Essa providência que faz com que esse povo seja preservado da fome. Essa providência que faz com que esse povo viva ali no Egito por 400 anos, mas de repente um faraó que não conhecia José se ergue e começa a oprimir esse povo. Essa providência que faz com que nesse mesmo momento histórico nasça um libertador chamado Moisés.
Essa providência que faz com que, ou essa mão invisível que faz com que as águas do Mar Vermelho sejam represadas para que esse povo saia do Egito, atravesse esse mar e comece uma peregrinação de 40 anos no deserto. É essa providência que faz isso. Quando nós olhamos a nossa história na perspectiva da providência, olhamos para o passado e acreditamos que há verdadeiramente motivos para agradecer. Quando nós não olhamos a nossa história na perspectiva da providência, nós olhamos para o passado e o que há no nosso coração, um baú de ressentimentos. Quando nós não olhamos para o passado na perspectiva da providência, reconhecendo que foi Deus e que foi a mão dele conduzindo todas as coisas, nós olhamos para o passado e temos dentro de nós uma indústria de ufanismos. Não sei se os irmãos entendem, mas o que eu estou querendo dizer é que a providência faz com que a gente se torne pessoas amarguradas com o passado, ou a falta da providência faz com que nós olhemos para o passado com amargura, ou com um profundo sentimento de que fomos nós os causadores do sucesso. Mas quando a gente olha na perspectiva da providência, a gente só tem um sentimento no coração: gratidão, porque a gente diz, não foi sorte, não foi casualidade, não foi acaso, foi Deus. Mesmo quando sofremos, sim, foi Deus. E quando fomos vencedores e tínhamos tudo para bater no peito e dizer, conquistamos, também olhamos e dizemos, foi Deus. Olhar o passado na perspectiva da providência faz com que nós sejamos como José. E digamos para aqueles que nos venderam para o Egito, não fostes vós que me vendestes, mas foi Deus quem permitiu que eu viesse antes de vocês, para lhes ser causa de livramento, para que não morressem de fome. Olhar na perspectiva da providência faz com que nós olhemos para o nosso passado e digamos, mas agora quem está sustentando vocês, não sou eu que tenho a chave do celeiro, mas é Deus que fez com que no Egito houvesse fartura durante 7 anos, para que nesses 7 anos de escassez, nós tivéssemos alimento para comer. Olhar a história na perspectiva da providência faz com que nós olhemos para o nosso presente com fé. Faz com que nós olhemos para o nosso presente e digamos, Deus, eu sei que o Senhor fez, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer ainda. Tem 2 salmos que me chamam a atenção. Salmo 42. O salmista está triste, está abatido. Ele não consegue enxergar possibilidades. Ele diz que a sua alma está tão abatida, que torrentes, que vagalhões, que ondas gigantes, que tsunamis vieram sobre ele e o machucaram, e o feriram. Mas ele faz um exercício, irmãos. Ele olha para as pedras. Não sei se você já leu o Salmo 42 nessa perspectiva. Ele olha para as pedras e diz assim, eu me lembro. Ativa em nós as forças da memória. Não tem um hino antigo que diz isso? Aviva em nós as forças da memória. Ele diz, eu me lembro quando eu dirigia o povo em procissão para ir celebrar a Deus no meio de cânticos de louvor. E isso faz com que ele enxergue agora aquele momento muito difícil que a alma dele está passando com fé. E ele encara aquela situação olhando para o espelho e dizendo, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Espera com fé, porque Deus ainda fará coisas que você jamais imaginou que Ele poderia fazer. Olhar a história na perspectiva da providência faz olharmos para o passado com gratidão, o presente com fé, mas faz com que nós olhemos para o futuro com esperança. Faz com que nós
possamos trazer à memória, porque memoriais não apenas nos levam ao passado, não apenas nos firmam no presente, mas faz com que nós possamos avançar para o futuro, crendo que Deus pode trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. Esperança, irmãos, esperança de que o Deus que agiu ontem, que age hoje e agirá eternamente, é um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É um Deus fiel, grande é a sua fidelidade. É um Deus de provisão, a minha porção é o Senhor. E é um Deus de bondade, bom é o Senhor para os que nele esperam. Por isso, tragamos à memória aquilo que nos pode dar esperança. Que pedras são essas? São pedras que dizem: Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele sempre esteve conosco. Ele sempre está conosco. E Ele sempre estará conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Ele está no meio dessa cidade onde há um rio que alegra a cidade de Deus. E Ele fará, porque vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é exaltado entre as nações. Então, Deus é, Deus está, Deus faz. Creia, meu irmão, porque na perspectiva da providência, Deus jamais nos deixou sozinhos. Vamos orar? Convido você a ficar de pé nesse momento. Pai Santo, obrigado por esta hora, obrigado por esta manhã, por esse culto, ó Deus, de 90 anos que estamos prestando ao Senhor. Recebe agora, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe também, Senhor Jesus, a nossa declaração de que cremos em Ti e de que temos esperança, de que o Senhor jamais nos deixará. E usa de bondade, Senhor, e usa de misericórdia com todos nós. Obrigado por aqueles que assistem esse culto aqui presencialmente, aqueles que assistem esse culto pelas nossas redes sociais, aqueles que o assistem através da TV Marília, aqueles que assistem o reprise desse culto. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Oramos pela cidade de Marília, para que, como igreja nessa cidade, não sejamos escândalo nem tropeço, mas que o Senhor nos ajude, pela graça, a agirmos com sabedoria e discernimento, e usa de misericórdia conosco. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus, e que o Senhor os abençoe, e que o Senhor os guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo do Espírito Santo seja e permaneça sobre as nossas vidas agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor acompanhe você. Parabéns, primeiro IPI de Marília, pelos 90 anos de existência nessa cidade. Para a glória de Deus. Amém.